tô trazendo aqui no canal uma série de vídeos especiais sobre o Akira Toriyama, esse mestre dos quadrinhos aí do mangá, que infelizmente nos deixou. Ele era o criador de Dragon Ball, que é a obra da minha vida, eu adoro, não tem um anime que eu goste mais do que ele. E recentemente eu fiz um videozinho especial falando sobre os 5 melhores games de Dragon Ball. E tem muitos jogos, Dragon Ball tem centenas de games, só que o Akira Toriyama não trabalhou só nesses jogos, né? Inclusive, alguns dos games de Dragon Ball nem teve ali a participação do Toriyama. Foi só baseado na obra dele e ok. Agora tem 4 joguinhos que eu vou trazer aqui que o Akira Toriyama trabalhou muito, seja no design de personagens, em algumas questões da história. Então tem muita coisa legal e não são games de Dragon Ball. Não são games de Dragon Ball. Aqui no fundo, vocês já estão vendo, quem tá ligado, quem conhece sabe que jogo é esse, que obra-prima que é essa. Então, vou lá falar pra vocês aí 4 joguinhos, dicas de 4 jogos, se você quer conhecer mais da obra do Toriyama e você gosta de games, que você pode correr atrás. Aproveitando que ele tá aqui de fundo, já vou falar dele. Chrono Trigger. Esse daqui é um RPG de turno lá da época do Super Nintendo, tem gráficos maravilhosos, foi assim, usou o ápice do que o Super Nintendo conseguia, e foi um jogo que é uma obra-prima. Teve ali o pessoal da produção de Final Fantasy, Akira Toriyama fazendo o design dos personagens, que é um design sensacional. Era ali o ápice da arte do Toriyama, né, na época que ele estava fazendo sucesso ali do Dragon Ball Z, já no final do Dragon Ball Z, né, inclusive. Tem uma história fabulosa, trata muito sobre amizade, mas de uma maneira leve. É um RPG que tem assuntos, tem coisas bem sérias acontecendo, mas tudo com uma leveza, que é uma marca registrada do Toriyama. Então esse jogo é perfeito, sempre nas listas de os maiores RPGs de todos os tempos, os melhores RPGs, ele sempre tá ali no top 10, costuma estar no top 1. Mas muitas vezes, dependendo da lista, você pode estar no top 3, top 5, porque depende, lista é muito pessoal, né? Mas ele sempre tá figurando lá, porque não tem como, é um dos melhores RPG de turno de todos os tempos. Lembrando isso, claro, né, galera? RPG de turno. Então, talvez seja um estilo de game que não atraia tanto alguns jogadores, mas tenta. Se você gosta do Toriyama, quer conhecer mais, tenta. Jogo fácil de encontrar, Super Nintendo, emuladores, roda aí em emulador de celular, de PC, independente, né? Tem ali pelas plataformas oficiais, que é bem bacana, né? Então você pode comprar na Steam, tem para Xbox, tem para PlayStation. Eu vou conferir depois, eu coloco aqui na correção para ver se realmente de fato tem para Xbox, porque eu sei que Chrono Cross tem, mas eu não tenho certeza se Chrono Trigger tem atualmente nas lojas. Mas no PlayStation eu acredito que tem assim. É um jogo que não é difícil encontrar, na loja do Nintendo Online tem, então vale muito a pena. Dá uma conferida, tenho certeza que vai ser um dos jogos da vida de vocês. Agora vamos passar para um próximo jogo que é totalmente diferente, mas é um pouco mais similar ao que a gente está acostumado aí com o Toriyama, com a pancadaria, com as lutinhas de Dragon Ball. E tô falando dele, Tobal 1 e Tobal 2, né, número 2, são jogos de luta lá do PlayStation 1, feitos pela Square. A Square Enix ali do Final Fantasy, do próprio Chrono Trigger e tudo mais, famosa por fazer ótimos RPGs, ela fez um jogo de luta pra Play 1. Era um jogo bem ali naquela cara de Virtua Fighter, os Tekken do começo, né? Que é aquele jogo de luta de arena, é 3D, mas em alguns momentos a câmera fica meio 2.5D. Particularmente, eu gosto muito de jogos assim. O Tobal não é dos melhores, não, tá, gente? Isso é inegável, mas o grande ponto alto é isso. Os designs de personagens feitos pelo Akira Toriyama, aquele design clássico, aquele estilo de arte que só ele tinha, né, e que é muito incrível. Então, Tobal, tá aí uma outra dica bacana se você quer conhecer as obras do Toriyama. Não é um jogo da grandiosidade, da magnitude do Chrono Trigger, não, longe disso, e nem tinha essa pretensão também. É só um jogo de luta que foi ali no embalo do sucesso de Tekken, de Virtua Fighter, mas que vale muito a pena dar uma conferida, que é um jogo bacana, um jogo legal aí. Então, se você quer conhecer a obra do Toriyama, Tobal 1 ou Tobal 2 é uma boa pedida. O próximo da lista, ele já é bem conhecido da grande maioria dos fãs do Toriyama, que é o Dragon Quest. Eu tô deixando aqui de fundo um dos mais recentes da série. O mais recente, se não me engano, é o Dragon Quest Builders 2, mas esse aqui é um jogo bem legal. E o Dragon Quest Builders 2, ele é diferente, ele não é a mesma pegada do RPG de turno, mais tático.
que é o Dragon Quest. A série principal do Dragon Quest já é um jogo mais de construção, então ele é bem diferente. É um jogo que deve ser muito legal, Dragon Quest Builders, o 2, que eu pretendo pegar, mas esse aqui é a série principal. Como eu falei pra vocês, é um RPG de turno, surgiu lá na época do Super Nintendo, do Nintendinho, na realidade. Eu ia falar Super Nintendo, porque eu descobri a série pelos remakes que tiveram ali no Super Nintendo. Se não me engano, eram remakes ou uma adaptação, uma versão que trouxeram pro Super Nintendo. Mas foi lá que eu conheci, num emuladorzinho que eu tinha do Super Nintendo. E é um jogo muito legal, é uma série muito bacana, tem ali o desenvolvimento do Toriyama e além de ele fazer o design dos personagens, isso que era legal no Dragon Quest, ele gostava muito. Várias foram as vezes que ele falava lá no Free Talk, porque todo mangá tem ali a seção Free Talk, onde o autor escreve um textinho falando sobre a semana dele, como que foi o mês dele, o que ele tem feito, e ele sempre falava de Dragon Quest, não só de, estou produzindo um novo jogo de Dragon Quest, eu fiz design. Não, ele sempre falava, além disso, né, falava de estar jogando Dragon Quest. E pode parecer muito fácil, mas é claro, né, ele trabalhava e fazia propaganda falando que jogava. Só que o Toriyama, ele era muito verdadeiro nos Free Talks dele, sabe? Ele falava muito o que ele sentia, o que estava acontecendo de fato, e ele falar que gostava de fato do game, é porque ele realmente gostava. Então, assim, muito legal. Dragon Quest é uma obra incrível. Tem o Kogu do canal Cogumelando, que ele é muito fã de Dragon Quest. Dragon Quest, salvo engano, 6 é o favorito dele. Pois procura aí que tem vários vídeos bacanas aí do Cogumelando falando sobre Dragon Quest. É uma série muito, muito legal e que vale a pena conferir. Jogão, assim, qualquer um deles, claro, se você quer algo mais recente, vai pro Dragon Quest 11, Dragon Quest Builders 2, mas procura, porque é um jogo bem legal. Os jogos mais antigos, facilmente emulável, esses mais recentes já fica um pouquinho mais complicado, né, e tudo mais, tem plataformas mais recentes, mas assim, jogão, compensa, dá uma conferida que vocês vão curtir. Chrono Trigger foi feito pelo time dos sonhos lá na época no Super Nintendo. E esse time repetiu a dose em Blue Dragon, um jogo que é lá do começo do Xbox 360, ele foi um exclusivo da Microsoft, um jogo onde a Microsoft estava tentando trazer algo para agradar o público nipônico, o público japonês, que até hoje eles, lá no Japão, se joga muito PlayStation, Nintendo, mas não se dá tanto foco, não vende tanto o Xbox. Para eles o Xbox é um pouco irrelevante, vamos assim dizer. Não é que eles acham videogame ruim, não, é porque tem o PlayStation, que é próprio japonês mesmo, tem o Nintendo que é japonês, então para que jogar um videogame de uma marca exterior, assim, vamos assim dizer. Então para eles não tem muita relevância, e a Microsoft, pensando nisso, trouxe o Dream Team de Chrono Trigger para fazer Blue Dragon. Inclusive eles investiram demais nesse jogo. Esse jogo é muito bem feito até hoje. Até hoje era um jogo com gráficos muito legais. Se fosse um jogo que saísse hoje, você não ia estranhar. E ele é do começo do Xbox 360. Ele é um jogo que vocês estão vendo ali, a arte, o design, todo feito pelo Akira Toriyama. Todinho. E assim, a história ela é muito legal. Ela é leve, ela é simples, conta a história de 3 crianças. Depois o grupo vai conhecendo outras pessoas, mas o básico são as crianças que têm poderes de... meio que, pra quem conhece Jojo vai pegar essa referência, eles meio que têm stands, que são sombras que saem dele, da parte de trás deles, assim, sai literalmente a sombra deles, que vira alguma criatura, no caso do protagonista, o Blue Dragon, e que luta por eles. Então assim, eu particularmente gosto dessa ideia, eu gosto de animes que tem isso, né, um bicho, um monstro, alguma coisa que luta pelo protagonista, Digimon, Pokémon, o próprio Jojo. E o Yu-Gi-Oh! Também, né, que tem ali os duelos das cartas, inclusive em Jump Force, no jogo Jump Force, e o Yu-Gi-Oh! Os personagens de Yu-Gi usam os monstros, né, eles invocam os monstros lá nos disquinhos de duelo, e que eles lutam por eles. Assim, eu achei o conceito muito bacana, e o conceito que tá aqui no Blue Dragon. Blue Dragon é um RPG de turno, como Chrono Trigger, e é um jogo bem bacana, assim, então se você quer dar uma conferida, quer conhecer mais do Akira, um trabalho não é tão recente assim, já tem quase seus 20 anos, né, gente, vamos ser sinceros, mas é um jogo que tá bem atual, que tem um gráfico bem bacana, uma história legal, né, não é difícil de encontrar, ele tá à venda aí nas lojas do Xbox, da Microsoft, sempre tem promoção ali por R$19, mais ou menos, então vale a pena para você conhecer, se você gosta de RPG de turno e gosta do Akira Toriyama, vale a pena
dá essa chance aí que vocês vão curtir. Fechou, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve aí no canal, dá esse apoio aqui pra gente. A gente sempre tá trazendo vídeo bacana e eu tô fazendo essa série especial sobre Akira Toriyama, sobre as obras dele. Já fiz um vídeo dos 5 melhores games de Dragon Ball, tem vídeo da história do Akira Toriyama, vídeo de homenagem, tem vários vídeos, vídeo de transformações, todas as transformações do Vegeta, do Broly, do Super Saiyajin 4. Então, se você gosta de Dragon Ball, gosta do Toriyama, a casa é aqui, então deixa o like aí, se inscreve e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. E depois conta aí pra gente quais desses jogos você já jogou, qual você vai querer jogar e qual você prefere também. Fechou? Falou!